tudo tranquilo? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso projeto. Eu vou clicar aqui em salvar, vou clicar aqui em João da Silva e vou clicar em carregar. Então eu acabei de carregar do banco de dados o meu projeto, tá bom? No último vídeo nós calculamos no caso, né, a demanda dos quadros do QDG e do QDF, tá bom? E agora nós vamos lançar os circuitos. Eu vou clicar aqui em circuitos. Nós vamos começar pelos circuitos de alimentação, ou seja, o circuito que vai sair da entrada para o QDG e depois do QDG para o QDF. Nós vamos começar por esse circuito pelo seguinte motivo. Quando nós formos lançar o circuito, ou melhor, os circuitos de cada quadro, do QDG e do QDF, o que vai acontecer? Um dos tipos de cálculo de circuito que vai ser feito é em relação à integral de Joule, que é o quarto cálculo que é feito aqui. Nós já falamos sobre a integral de Joule em vídeos antigos, vídeos mais antigos, tá? Então dá uma consultada aí nos vídeos do canal que você vai ver. Mas o que trata a integral de Joule, né? Quando ocorre um curto-circuito, o disjuntor ele abre, beleza? Para interromper o curto-circuito. Porém, quando ele abre, por uma fração de segundos, uma fração de tempo muito pequena, fração de segundo, ele deixa passar uma energia. Nesse caso, essa energia é o curto-circuito. Então ele deixa passar essa quantidade de energia por um espaço de tempo muito pequeno para o cabo. Então, a NBR 5410 ela nos dá uma fórmula para que a gente possa calcular a seção mínima do cabo do circuito, que é um dos 6 critérios do cálculo do circuito, tá? Então, como nós vamos precisar fazer esse tipo de cálculo, eu preciso saber, antes de calcular o circuito, qual é o nível de curto, tá? Qual é o curto-circuito que eu tenho no meu quadro. E para calcular o meu curto-circuito, para saber qual é o curto-circuito no meu quadro, eu preciso primeiro calcular, inserir os circuitos de alimentação, tá? Por isso que nós vamos começar pelo circuito de alimentação, tá bom? Só por isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso informar um curto-circuito, né? Então eu vou informar aqui um curto-circuito aleatório, porque isso aqui é só um exemplo mesmo, tá? Um exemplo didático. Então eu vou inserir aqui um curto-circuito aleatório. Eu vou clicar aqui, ó, nesse botão verde aqui ao lado do ICC QDO em kA, e vou selecionar aqui a entrada. Então eu vou informar aqui um curto-circuito na minha entrada, para começar. Vou inserir aqui aleatoriamente um valor de 2,3 kA. Vou clicar aqui em editar. Então eu acabo de definir o curto-circuito na minha entrada. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em lista e vou clicar aqui em agrupado, para poder começar a lançar os circuitos. Olha só o que vai acontecer. Ele está pedindo aqui primeiro que eu lance os circuitos de alimentação. Então eu preciso primeiro lançar esses dois circuitos, tá bom? Para depois começar a lançar os circuitos normais. Então eu vou selecionar aqui, ó, eu posso selecionar o QDF, eu tenho aqui a demanda que nós já calculamos, e o QDG. Vamos começar pelo QDG de cima para baixo, beleza? Então vou clicar aqui em inserir. Ele já inseriu aqui as informações para mim. Você observa aqui, ó, o quadro entrada, aqui já está o curto-circuito 2,3. Aqui está o quadro jusante, que é o QDG. Vou selecionar aqui uma descrição para ele. Como nós não temos o desenho, então a distância ela tem que ser calculada manualmente, tá? Eu vou colocar aqui uma distância aleatória para a gente prosseguir, tá? Beleza. E vou deixar assim mesmo, tá? Eu vou clicar aqui em calcular. Vou aguardar aqui. Então ele acabou de calcular aqui para mim o circuito de alimentação da entrada até o meu QDG, beleza? E aqui embaixo ele já mostra aqui para mim, ó, que o curto-circuito no QDG vai ser de 1,85 kA, beleza?
Então eu clico aqui em inserir, ou melhor, em edição, inserir, e ele subiu aqui, ó, editar e ICC do quadro, tá? Então eu já vou definir aqui o curto-circuito do QDG, beleza? Então eu clico aqui em editar, ele já trouxe aqui a informação para mim. Eu poderia também mudar também. Então já defini aqui, eu já havia definido o curto-circuito na entrada, beleza? 2,3, agora estou definindo o curto-circuito no QDG, 1,85, e agora vou lançar o circuito de alimentação do QDG até o QDF, com base nesse curto-circuito aqui de 1,85. Agora eu vou clicar aqui em lista, agrupados, ele puxa novamente aqui para poder inserir o outro circuito, clico aqui em QDF, clico em inserir, observe que ele já trouxe aqui o curto-circuito de 1,85 em relação ao QDG. Vou colocar aqui uma descrição para ele. Vou colocar aqui aleatoriamente uma distância. Vou clicar aqui em calcular. Vou rolar até aqui embaixo. Então eu já tenho aqui, ó, ele calculou um curto-circuito de 1,2 kA no QDF. Eu tenho aqui outros tipos de cálculo, tá? Nós já vimos isso aqui. Nem vou perder tempo vendo isso aqui agora. Vou clicar aqui em inserir. Ele já trouxe aqui, ó, edita a ICC do quadro. Agora eu tenho que definir a ICC, o curto-circuito do QDF, que no caso 1,2. Eu também posso colocar diferente. Vou clicar aqui em editar. E ele acabou aqui de definir para mim também agora o curto-circuito no QDF. Então eu tenho o curto-circuito na entrada, que eu defini aqui manualmente 2,3. O curto-circuito no QDG, que ficou 1,85. E agora o curto-circuito no QDF, que ficou 1,2. Então, sabendo já o curto-circuito no QDG e no QDF, agora eu posso calcular os circuitos normais, beleza? E ele vai fazer automaticamente o cálculo da integral de Joule para mim. Só lembrando aqui que você não é obrigado a estar informando um curto-circuito, tá? Se você não informar um curto-circuito, o app simplesmente vai ignorar esse cálculo, tá? E vai prosseguir normalmente. Essa é uma opção, tá? Se você não tem, o app simplesmente não calcula. Se você não informar nada, vai ficar em branco. Bom, agora, o que acontece? Eu posso vir aqui, ó, novamente clicar em agrupados. E agora sim, observe que ele trouxe aqui uma tela diferente. Agora sim, ó, circuitos agrupados. Agora sim eu posso estar escolhendo aqui a entrada e olha aqui. A entrada não, o QDG, e olha aqui os circuitos dela. O circuito do QDG para serem lançados. Beleza? E posso estar selecionando também aqui o QDF e ele tem também os circuitos aqui. Nesse caso aqui, tanto faz se eu vou lançar os circuitos do QDF ou do QDG primeiro. Nesse caso aqui não tem mais importância, tá? Porque eu já tenho curto-circuito nesses dois quadros e é isso que eu preciso. Então, tanto faz a ordem. Então, eu posso começar aqui pelo QDG, tá? Eu vou lançar aqui um odor de cada um, tá? E vou pular o vídeo para ele não ficar muito grande, porque não faz sentido, porque isso aqui já foi mostrado em vídeos anteriores, tá? Então você pode procurar no canal aí que você vai ver outros exemplos já de outros projetos que já foram feitos, tá? E circuitos avulsos também. Eu vou então clicar aqui em inserir. Então ele traz aqui a informação para mim, tá? Então você tem aqui o chuveiro, que é o primeiro. Você tem aqui outras informações que nós não vou comentar porque já comentamos aqui em vídeos anteriores. É necessário definir aqui uma distância. Vou definir aqui aleatoriamente uma distância. Beleza? Eu clico aqui em calcular. Observo aqui para ver se eu não quero mudar nada, tá? Clico aqui em calcular. Ele fez aqui o cálculo para mim. Ele trouxe aqui para mim um disjuntor de 32, tá? Calculou aqui um disjuntor de 32, uma seção aqui de 6, tá bom? Eu posso estar mudando aqui a seção, se eu quiser. Posso botar aqui 10, posso botar aqui 40, enfim.
e posso estar clicando aqui em inserir. Ele faz aqui, ó, só mostrar aqui, tem outros cálculos aqui também que ele faz aqui, tá bom? Praticamente ele vai fazer todos os cálculos, né? Beleza. Curto-circuito final aqui na carga. Então vou clicar aqui em inserir. Observe aqui, ó, que ele já traz aqui, ó, o circuito já inserido, beleza? Então, eu vou adiantar um pouco o vídeo, tá? Para não ficar muito longo, e vou lançando aqui outros circuitos. O que eu fiz? Eu lancei aqui, ó, todos os circuitos. Você observa aqui, ó, o QDG, todos foram lançados, tá? O QDF, tá? Como eu já disse, nós temos vídeos aqui já mostrando como se lançar os circuitos, então eu adiantei pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Após lançar todos os circuitos, eu posso vir aqui e clicar no relatório e ver o relatório. Mas eu vou fazer o seguinte antes. Eu vou clicar aqui em notas. E eu tenho aqui a opção de lançar algumas notas, tá bom? Eu posso clicar aqui, ó, em mais. Ele dá aqui alguns modelos, tá? Que eu posso estar colocando, mas eu não preciso colocar exatamente esse daqui. Eu posso colocar os meus mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui pelo menos uns 3 ou 4 aqui para a gente poder ter um exemplo. Eu vou colocar aqui esse primeiro, esse segundo, esse terceiro, esse quarto, tá? Só para a gente ter aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho a opção de ter um título ou não, vou deixar assim mesmo, tá? Também tem vídeos aqui já no canal falando sobre isso. Vou fechar aqui e vou clicar finalmente aqui em relatório. Então eu posso estar clicando aqui em imprimir. E eu tenho aqui o projeto. Também já vimos isso aqui também, tá? Eu também tenho aqui a opção de... Eu tenho aqui a opção de estar inserindo lista de material, nesse caso aqui no meu projeto, tá? Mas nesse caso aqui eu não inseri nenhuma lista ainda. Eu tenho a opção também de colocar aqui um quadro de cargas, tá? Eu também não fiz quadro de cargas para esse projeto, tá? Mas eu tenho essa opção de estar colocando aqui. Então basicamente é isso. Por esse vídeo aqui era esse o meu objetivo, tá? Então eu vou parar por aqui, tá? E por esse vídeo é só. Se você gostou, deixe seu like aí, deixa o seu comentário, sugestão. Tiver também alguma dúvida, pode postar aí que a gente tira a dúvida aí, sem problema algum. Beleza, pessoal? Por esse vídeo é só e até a próxima.